sou Giovana Rossin e estou aqui na Drone Show, a primeira feira específica do Brasil em São Paulo. Confira agora as novidades do setor. Conversar agora com Lúcio Jorge, pesquisador da Embrapa Instrumentação. E o Lúcio é especialista em vantes, referência no assunto, principalmente em relação à agricultura de precisão. E ele vai contar um pouco como foi o curso dado aqui na Drone Show ontem. Lúcio, como foi esse público? Tinha gente já empreendedor, querendo empreender, né? E de outros setores também, a não ser, além da agricultura de precisão? Sim, nós percebemos o público de diversas áreas, desde a área de energia, mineração, área de agricultura e outras, né? Tinha empresas, tinha grandes empresários ali querendo empreender já querendo comprar o seu drone, inclusive querendo a nossa opinião para saber qual drone comprar. Tinha os pequenos que estão começando, então aquele que não tinha noção nenhuma, então queria ali ter um básico para saber o que norte tomar. Então, e tinha aqueles também que já mexem com geoprocessamento e que até nos ajudaram com algumas perguntas mais direcionadas. E Lúcio, então em relação a esses que querem começar do zero, né? Eles precisam de uma orientação. Na hora de resolver escolher um drone, o que você aconselha para quem ou quer empreender ou quer começar a prestar serviço com os vantes? Olha, eu sempre falo que antes de sair comprando o drone, né, escolher o drone, o foco principal é a aplicação. Qual é o seu mercado? Primeira coisa. Quer dizer, é a agricultura, é a área de geologia, é a área de mineração. Então você vai ver primeiro em que tema que você vai trabalhar. Depois que você vê o tema, aí o próximo passo que eu comentei com o pessoal é ver o sensor que vai no drone que pode te ajudar. Então, por exemplo, uma câmera simples é suficiente? Uma câmera multiespectral é necessária? É um laser? Enfim, tem vários sensores, diferentes aplicações. Então, esse é o primeiro foco. Depois que eu defini o sensor, aí eu vou para ver a performance da área. É área pequena? É área grande? É uma inspeção de uma obra, por exemplo, engenharia civil? São obras, é o quê? Uma estrada ou longa? Ou é um prédio? Então, tudo isso vai definir o tipo do vante. Se é um vante que tem uma performance para voar horas ou minutos. Então, tudo isso diferencia. Depois que eu vejo, então, o sensor, aí eu vejo qual é a performance de voo, eu vou para definir o tipo e o preço que custa esse vante. E vou ver se eu estou disposto a pagar esse preço. Dependendo do caso, e para definir o preço, a gente vai olhar o mercado, para ver se aquele mercado vai te dar retorno. Aí, se a gente tiver como pagar esse drone se pagar ao longo da atividade, é uma boa solução. Uma boa forma de começar. Lúcio, você que conversa com pessoas de diversos setores e também níveis diferentes de envolvimento com os vantes, né? Tem vários mitos, né, nesse setor ainda aqui no Brasil. Você pode comentar os principais e como esclarecê-los? Olha, no fundo, tem muita gente que acha que o vante ou o drone é a solução para tudo, né? Então, eu vou pôr um drone lá em cima e eu vou conseguir, por exemplo, entregar uma pizza, né? Tipo de coisa. Um exemplo que a gente viu aí em algumas divulgações. Eu vou usar o drone, por exemplo, para encaminhar o gado no pasto ou coisa do tipo, né? Não é bem assim. Então, tem algumas coisas que servem até como mídia, mas a gente tem que ponderar bastante realmente a capacidade desse drone, exatamente o que realmente ele consegue fazer e com que qualidade, né? Então, eu preferia não citar nenhum exemplo específico, senão a gente pode atingir um caso ou outro, mas existem assim. O problema principal é o seguinte: o pessoal acha que o drone é a grande solução, e muitas vezes não é o drone que é a grande solução, é a aplicação que você está fazendo que tem as suas limitações, então tem que ser levada em conta isso e ver se o drone tem aquela capacidade de fazer. Então, é claro, é um negócio que chama atenção, o voar sempre chamou a atenção do homem, né? Então, sempre qualquer pessoa se motiva muito rápido, mas tem que tomar cuidado para não vender ilusões, né? E alguns casos, são muitos casos, tem acontecido.
Lúcio, andando aqui pela feira, a gente vê empresas de vários setores, né? Então, desde empresas militares de defesa até o civil, desde o uso comercial, uso recreativo, mas também aquelas empresas que começaram com o militar, um outro foco, ou um civil até, e querem apostar mais na agricultura, que tem um potencial enorme no Brasil, né? Então eu queria que você comentasse qual que é o mercado de agricultura aqui no Brasil para com o uso de vantes. Perfeito. Bom, existe uma estimativa, né, pelo menos recente, que 90% das aplicações com drone serão na agricultura nos próximos anos aí e já estão sendo. Mas se a gente pensar na agricultura, esse mercado que está usando esse 90% por enquanto de drones é um mercado ainda de 30% só na agricultura, porque são mercados dos maiores, daqueles que têm já alguma estrutura para poder adquirir um drone. A gente pensar que o pequeno e médio agricultor no Brasil é responsável por mais de 70% do mercado agrícola, nós temos ainda um potencial gigante, né, para ser atingido. Então, quando nós conseguimos ter aeronaves ou drones que atendam essa camada de até pessoas que têm até 200 hectares, que uma produção mediana e certamente nós vamos ter um boom aí, uma explosão de uso de drones. E em relação aos outros países, assim, o Brasil em relação a países que se destacam no mundo nesse mesmo setor especializado? Olha, nós temos aí casos, exemplos pioneiros na Espanha, por exemplo. O pessoal teve um trabalho muito importante no desbravar dessa tecnologia aplicada à parte de uvas e vinho, para vinho. Tivemos na França algumas tecnologias despontando. Tivemos na Austrália. A Austrália é uma das precursoras aí no desenvolvimento da tecnologia robótica para os drones. Então hoje nós temos empresas tipo 3D Robotics, que tem componentes delas que vieram da Austrália, vieram do desenvolvimento australiano e foram desenvolvidos nos Estados Unidos. E temos aí países como os Estados Unidos que estão aí no front e lá nos Estados Unidos 80% da aplicação já é na agricultura, né? Mas eu diria o seguinte, nenhum deles tem a tecnologia de produção agrícola como nós temos no Brasil. Então o nosso potencial, temos assim, nós não estamos nada atrás do que o pessoal faz lá fora. O que eles às vezes têm acesso é à tecnologia mais barata, né? Um drone nosso ainda no Brasil custa mais porque a gente importa. Por isso que nós precisamos desenvolver a indústria nacional cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Temos fabricantes aqui no Brasil, né? Inclusive se destacando lá fora, o setor de mapeamento, agricultura, mas o potencial ainda é grande. Ainda é muito grande. E a gente acredita que agora, com a nova regulamentação da ANAC, isso vai motivar muito mais os fabricantes nacionais a se despontarem. Lúcio, conta pra gente as novidades no setor agrícola para vantes. Olha, eu diria uma grande novidade agora que a gente está começando a aparecer no mercado, drones e vantes que estão embarcando os tricogramas, as cotésias, são os agentes biológicos que vão fazer controle de pragas no campo. Então o pessoal está usando para a liberação desses elementos biológicos, são as vespinhas que vão fazer o controle biológico no campo. Então já tem empresas, a gente já tem conhecimento de 2 empresas nacionais que já devem começar a fornecer esse tipo de serviço muito importante. Tem também o mapeamento, né, de doenças com novos sensores, então já está aparecendo alguns novos sensores aí no mercado. E, além disso, fortemente a aplicação na parte de gado, né, na parte de pecuária, onde você tem já drones com sistemas de RFID, que são sistemas de alta frequência, que leem automaticamente o brinco dos bois, o chip lá que tem no brinco dos bois, ou seja, o boiadeiro pode contar o seu boi no pasto automaticamente sentado lá na sua casa, na sede da fazenda. Então o drone vai passando e vai lendo o chip que existe na orelha do boi e vai certificando se o boi está no pasto ou não, ou se houve algum problema. Para contagem e controle do gado. Contagem e controle, exatamente. Então, não apenas a agricultura, a agropecuária é um setor de atuação do Vante. Exatamente. O setor, quer dizer, cada vez mais com mais aplicações. Obrigada, Lúcio. Parabéns pela palestra e até a próxima. Obrigado pelo convite e pela oportunidade.